A minha missão é ajudar você a se tornar a sua melhor versão. Eu tenho dois temas que estavam aqui na minha cabeça para a gente poder falar sobre, né? E um deles é sobre a participação dos pais na intervenção ABA. Será que esse tema ele faz sentido para você? A participação dos pais dentro da intervenção ABA, dentro da equipe multidisciplinar, a participação dos pais dentro de um tratamento de uma criança, de uma equipe multidisciplinar. Como que fica, né? O que é papel do pai, o que é papel do terapeuta, né? Dos pais. Esse era um tema que eu tinha pensado, que essa pergunta chega com muita frequência para mim, não só vinda de pais, mas também vinda de profissionais. E um outro tema que veio também na minha cabeça é sobre a questão escolar. Nós estamos em início de ano e aí surgem muitas dúvidas com relação à parte inclusiva, como que vão ocorrer as tarefas, provas, horários de chegada, qual que é o papel de um professor de apoio. Então, assim, a gente está num momento bem pontual mesmo de volta às aulas. E esse tema, ele é muito recorrente e surge muita dúvida sobre isso. Justamente a gente falar sobre essa questão escolar. Então, como a gente tá numa sexta-feira, as aulas elas acabaram de voltar em algumas cidades, em outras cidades as aulas elas ainda não voltaram, mas elas já vão voltar logo logo na próxima semana, né? Ou na segunda semana de fevereiro. Eu vou falar hoje sobre escola. Vou falar hoje sobre as questões escolares com vocês. Qual que é o papel aí da professora de apoio, o que essa criança precisa ou não. Vamos falar um pouquinho das questões aí escolares, né? Adaptar material, né? Como é que adapta, como é que a gente faz isso e etc. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, Renan, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí. Bom, primeiro, nós temos um país onde a nossa legislação nos traz a previsão de uma educação inclusiva. Então, a grande maioria das crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento, elas vão para escola regular, né? Quando elas são pequenininhas, quando elas têm os seus 2 aninhos, 3 aninhos e elas têm um atraso no desenvolvimento, a questão escolar, ela passa mais tranquila. As diferenças dessa criança com atraso no desenvolvimento para os seus pares de mesma idade, elas são menores. Então, muita coisa passa desapercebido quando elas são pequenas. À medida que essas crianças vão crescendo, vão se tornando adolescentes e por aí vai, essas dificuldades e esses atrasos, eles ficam mais aparentes, essa criança vai ficando mais atrasada em relação aos seus pares, e é aí onde os problemas, muitas vezes, eles começam a acontecer com mais habitualidade, com mais intensidade. E aí, o que acontece? A gente precisa pensar, então, nessas questões escolares. Oi, Raquel. Raquel, inclusive, nós somos colegas de escola. É você mesmo, Raquel. A foto aqui aparece pequena para mim. E aí, como que a gente vai explicar para os coleguinhas, igual lá para o filho, por exemplo, da Raquel, que às vezes o Dioguinho, ele não vai responder quando ele perguntar ali da mesma forma, que ele vai ter que perguntar de uma forma diferente. Então, assim, hoje o Dioguinho tá no 2º ano. Então, quando ele estava lá na educação infantil, como eu disse para vocês, as mudanças, elas eram menores, as diferenças, elas eram menores. E agora, essas diferenças estão ficando maiores.
E aí, como é que a gente vai tratar isso? A gente tem várias questões dentro da escola, então hoje eu vou provocar vocês aí desses assuntos para fazer vocês refletirem e fazer com que vocês, profissionais e professores, possam lidar com essa situação da melhor maneira possível. Então, em alguns momentos eu vou intercalar entre contar um pouquinho da nossa história pessoal com o Diogo e eu vou trazer também o conhecimento. Então a gente vai aí nessa conversa, afinal, agora é hora de almoço, né, gente? Vamos falar de uma maneira mais leve. E aí, então vamos pensar um pouquinho nessas questões. Primeira coisa, será que essa criança deve, obrigada, Silane, será que essa criança deve estar na educação regular ou na educação especial? Essa é uma grande polêmica. Criança com atraso no desenvolvimento, quando ela vai ficando mais velha, será que ela deve ir para a educação especial ou ela deve permanecer na educação regular? E a resposta que vocês muitas vezes não gostam de ouvir depende. Depende de cada caso, depende de cada criança, mas via de regra sempre prefere-se que vá para a escola regular. Agora, quando é uma criança que desde o início, desde muito novinha, ela teve intervenção, ela tem intervenção constante, é bem provável que essa nova geração que está vindo agora, que está tendo intervenção mais precoce, que os atrasos e as dificuldades acabam sendo menores, é mais provável que o quê? Que essas crianças, elas acabem permanecendo na educação regular. Né? Então elas vão ficar lá na educação regular, mas vão precisar fazer algumas adaptações e mudanças para que esse ambiente seja adequado para elas. E aí, quais são essas alterações e mudanças? Vamos começar falando, por exemplo, do horário de chegada dessa criança? Será que o tempo de permanência na escola... Então, Silane, o seu filho tem quase a idade do meu, né? E que lindo, já está alfabetizado e está no primeiro ano, que maravilha. O que acontece, pessoal? Vamos pensar, a primeira coisa, o horário de chegada. Será que esse horário que o seu filho estuda está adequado para ele? Será que ele permanecer na escola 4 horas ou ou mais de 5, por exemplo, 5 horas, como é o caso da educação do ensino fundamental, será que é apropriado para ele permanecer todo esse período na escola? Aí já vai a primeira adaptação. Não sei, vai depender. Deixa eu contar para vocês o meu caso pessoal, agora o momento da historinha. O Diogo, filho, está no segundo ano. O horário do segundo ano é das 7 da manhã ao 12h30. Eu moro muito longe da escola, eu demoro 40 minutos para chegar na escola. Mesmo que ele durma muito cedo, chegar na escola às 7, para isso acontecer, ele tem que acordar estourando 6 horas da manhã. E isso é muito cedo para ele. Ele é uma criança que dorme bastante, que dorme aí 9 horas por noite, 10 horas por noite. Então, para ele não seria adequado, seria muito estressante que ele chegasse na escola às 7 horas da manhã. Eu ia criar uma situação de sofrimento para ele que é desnecessária. E eu preciso que ele esteja bem, porque à tarde ele vai receber as intervenções dele. Então, ele precisa estar bem à tarde para fazer as tarefas da escola e para fazer os programas de ensino individualizado dele. Então, a gente pesou que para ele não seria interessante que ele chegasse às 7 na escola. Então, ele chega às 8. Então, todos os dias ele perde o primeiro horário. Nossa, mas ele perde o primeiro horário. Meu Deus! Aí a gente começa a querer colocar o nosso filho que tem atraso no desenvolvimento a ser como os outros, que não tem atraso. Então, eu preciso pesar e tomar essa decisão de maneira muito tranquila, sem me sentir culpada. Tá, para ele não é adequado chegar às 7. Vamos adequar isso? Não é que ele não precisa estudar de manhã ou ele não precisa ir para a escola. Mas para ele às 7 não é adequado, mas às 8 já é adequado. Estamos fazendo isso. Desde o ano passado que a gente faz isso. Antes ele estudava à tarde, agora é de manhã, mas a gente continua fazendo a mesma coisa.
Outro ponto, o horário de saída. Será que essa criança aguenta ficar na escola todo esse período? 4, 5 horas? É adequado para ela ficar todo esse período? Talvez não. Então, por que você não busca mais cedo? Antes que essa criança comece a ter problemas de comportamento e ter crises na escola, crises de comportamento, chorar, comece a ter comportamentos de fuga de demanda, de fuga das tarefas, por que você não adequa, né? Isso é um meio termo. Então, hoje o Diogo sai meio-dia da escola, os amigos dele saem 12h30 e ele sai meio-dia, porque ele precisa ir para casa, almoçar, descansar um pouco, para que depois, às 2h da tarde, ele comece as atividades dele dos programas individualizados que ele faz todos os dias por 2 horas. E junto disso também já entram as tarefas de casa. Então, a gente precisa pensar e adaptar. Então, nós começamos a adaptar o quê? O horário. Vamos falar agora, então a gente fez essa adaptação de horário. E aí, como que a gente vai lidar com os coleguinhas que vão perguntar por que o Diogo chega mais tarde? Por que o Diogo sai mais cedo? Aí a escola e todo mundo vai ter que trabalhar com essa criança, porque o Diogo, ele tem outras atividades em outros horários que ele faz também além da escola, porque o Diogo ele tem algumas dificuldades que ele precisa aprender e que ele faz isso em outro horário, fora aqui da escola. E aí vai depender do nível aí das crianças que vocês estiverem trabalhando. Então essa foi uma adaptação de horário que a gente fez com ele, que eu aconselho que vocês façam aí com os alunos, os pacientes de vocês. Aí entra outra questão. A gente fez então essa adaptação de horário. Vamos pensar agora na presença do professor de apoio ou AT. Cada cidade se usa um nome diferente. Então, tem cidade que se chama de AT, atendente terapêutico, tem cidade que se chama de professor de apoio, tá? Eu não vou falar aqui se é obrigação da escola, do João, da Maria pagar. Isso não é o meu ponto. Meu ponto aqui é identificar a necessidade do professor de apoio ou AT e o que é que ele vai fazer. Esse aqui é meu ponto chave. Eu não vou conversar aqui sobre direitos, não é minha praia. Quando que você percebe que essa criança ela precisa de um AT, precisa de um professor de apoio? Bom, via de regra, desde bem novinha, a gente já observa, na grande maioria dos casos, a necessidade da presença de um professor de apoio ou AT. O Diogo Filho começou a ter AT aos 3 anos de idade. Então, no seu 2º ano de escola, ele entrou com 2 anos, no seu 2º ano de escola, com 3 anos, ele começou a ter atendente terapêutico ou professor de apoio. Aqui nós chamamos de AT. Qual era o papel dessa AT? O papel dela era, claro que ele vai mudando conforme o nível da criança e conforme os objetivos. Mas o papel dela é promover mais oportunidades de ensino para essa criança. Então, não é uma cuidadora que está ali só para levar no banheiro. Por isso que a pessoa tem que ter conhecimento, né? Ela tem que ter conhecimento, em especial, por exemplo, para trabalhar para mim, Michele, para trabalhar para todos os meus alunos, para todos os pais que eu treino, eu recomendo que a pessoa tenha conhecimento de análise do comportamento. Eu recomendo que ela saiba, ela não precisa fazer uma pós-graduação para ser AT, não. Mas ela pode ter cursos na área de análise do comportamento para ser AT, mas cursos de fato bons, bom conhecimento, né? Saber sobre como registrar comportamento, como avaliar comportamentos, como implementar programas de ensino. Ela precisa saber de tudo isso, essa pessoa. Então, o papel do AT, do professor de apoio, vai ser promover maiores oportunidades de ensino para essa criança que talvez
só a professora, mesmo que tenha duas na sala, ela não conseguiria sozinha, né? Talvez ela não ia conseguir sozinha fazer, porque ela tem que cuidar das outras crianças. Ela tem que cuidar de mais 12, de mais 15 crianças, de mais 16 crianças, depende do número de alunos por sala. Então, aí é onde entra o professor de apoio. Então, deixa eu citar alguns exemplos para vocês na prática. Olha só. Algumas crianças têm problemas com a transição. Transitar de uma atividade para outra, transitar de um ambiente para o outro, transitar de algo que eu tô fazendo para outra coisa. Muitas crianças têm esse problema. Então, acabou a hora do parque. E aí? E depois? Eu preciso levar ele de volta para a sala. Ele vai começar a chorar, não vai querer ir, etc. Ou ele tá na sala e tem que ir para outra aula. Então, a escola que os meus filhos estudam tem muitas aulas extras. E eles constantemente, eles tinham que mudar de uma sala para outra, ir para outra parte da escola, para outra sala, ir para uma série de coisas. E isso era um problema. Então, a AT, o que ela fazia? Ela sempre tinha a missão de avisar o Diogo, minutos antes, dar 3, 4 avisos. Olha, Diogo, daqui a pouco nós vamos para a sala e mostrar a imagem da sala, porque para ele isso era funcional. Não quer dizer que para o João, para o Pedro, para a Maria vai ser. A gente precisa testar e a gente precisa ver a individualidade de cada criança. Então ela avisava várias vezes, mostrava a foto e ela precisava estar atenta para se lembrar disso. A professora, que tinha que cuidar de mais 15 crianças, ela muitas vezes não ia lembrar que ela tinha que dar esses 3, 4 avisos, ela tinha que pegar a pastinha, mostrar as imagens para o Diogo e etc. Então precisava ter alguém lá para isso. Outros momentos também, por exemplo, de roda. Numa roda de conversa, sempre nas escolas, quando as crianças chegam, tem a roda. Né? Algumas escolas chamam de roda, na minha escola, que é uma escola bilíngue, se chama de Circle Time. E aí o que acontece? O Diogo não falava. Se o Diogo não falava ou falava pouquíssimo, como que ele ia ficar quietinho lá na roda? Podia ser que ele não estava nem entendendo o que estava sendo dito ali naquele circle time, ali naquela roda. Aquilo ia fazer sentido para o Diogo, aquela roda? Às vezes era uma roda, eu já vi escolas, não é o caso da nossa, mas eu já vi escolas que as crianças ficavam meia hora sentadas na roda no chão. E aí, será que esse tempo que essa criança vai ficar na roda no chão e ela não tá entendendo nada, ela não tem capacidade de falar, segunda-feira, contar do final de semana. Diogo sabe contar do final de semana? Hoje, com 7 anos, ele sabe. Ele já aprendeu. Ainda precisa de algumas ajudas, mas já aprendeu. Mas ano passado, ano retrasado, ele não sabia. Será que essa roda ia fazer sentido para o Diogo? Será que ele levantar cedo para estar na escola no horário e ir para uma roda de uma coisa que ele não ia entender o que estava sendo dito? Ele não ia poder participar porque ele não conseguia falar. Será que aquela roda ia ser um gatilho para o quê? Desencadear problemas de comportamento dele. Desencadear o quê? Estereotipias, ele ficar agitado. Então, a gente precisa pesar as atividades que fazem sentido para aquela criança. E aí eu vou colocar, não, esse momento faz sentido para ele, então ele deve estar nesse momento. Ou para esse momento na escola fazer sentido para ele, eu preciso de algum auxílio. Eu preciso de, por exemplo, um apoio visual. Se os meninos vão ficar 30 minutos, ele pode ficar menos. Então, precisa fazer sentido. E essa coisa de fazer sentido para cada criança que a gente trabalha, ela é algo que muitas vezes ela me tira o sono. Porque eu fico pensando, gente, eu tenho tanta coisa para ensinar para essa criança. Será que faz sentido para ela fazer essa atividade, fazer essa tarefa? Será que faz sentido para ela participar dessa atividade? Ou eu quero muito que ela participe, porque eu quero muito que ela engaje com os amigos dela, com os colegas. Eu quero que ela participe. Como que eu posso fazer para tornar essa atividade acessível para essa criança?
E o trabalho do terapeuta, do atendente terapêutico ou do professor de apoio é fazer essa execução. E o trabalho do terapeuta, líder do caso, é muitas vezes planejar essa execução. Mas muitas vezes o AT ou o professor de apoio, ele já começa a adquirir ele mesmo um repertório que ele consegue já ali na hora, quando ele muitas vezes tem recursos, tem, por exemplo, um iPad ou tem figuras, enfim, aí vai depender cada caso, para ele poder ter esses recursos, para que essa atividade seja acessível para ele. Isso faz sentido para vocês? Obrigada, Luciano. Eu vi que você respondeu aqui excelente. Obrigada, Ediana, pelo seu feedback sobre esses elogios aqui dessas nossas aulas, dessas nossas conversas. Eu fico muito, 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 muito feliz mesmo, assim. Então, será que isso faz sentido? Então, a gente precisa pensar nisso. E isso dá um trabalho danado para pensar. Isso muitas vezes me tirava do sono, quando eu tinha que pensar como que eu ia fazer aquela atividade fazer sentido para aquela criança. Eu nem tô falando do Diogo, de outras crianças que eu já atendi. Porque eu sempre gostei muito dessa parte de escola. Sempre gostei de ir para a escola, eu sempre gostei de estar em contato com as professoras, eu sempre gostei das coisas escolares, eu sempre amei o ambiente escolar. Então eu ia muito para a escola fazer visitas. Então, a gente precisa estar presente para todas essas coisas de que o AT, o professor de apoio, ele vai ser essa ponte de ligação entre o conteúdo, essa ponte de ligação entre os colegas, tá? E aí, e muitas vezes, até quando o profissional não é da escola, muitas vezes já é da equipe, esse profissional vai até fazer a ponte entre a escola e a família, tá? Então, fica aí essas pontuações. Bom, então, o AT, ou o professor de apoio, precisa ficar bem claro para os professores da criança que vamos supor que o professor, vou citar aqui o nome da teacher Ana Flávia, que me veio aqui na cabeça, que é a teacher do Diogo esse ano. A gente precisa deixar claro que a teacher Ana Flávia, ela vai continuar sendo a teacher do Diogo, tá? E que a Janine, que é uma das ATs do Diogo, das professoras de apoio, ela não é a teacher do Diogo, né, Mônica? A Mônica trabalha na escola, a Mônica que tá aqui na live, ela já foi AT do Diogo, é uma profissional excelente, super competente, então a gente sempre deixa isso muito claro, né, que a teacher, né, a professora, a gente chama de teacher, gente, é porque a escola dos meus filhos é bilíngue, então eu sempre fico com teacher na cabeça, então professora fica difícil de engatar aqui no meu repertório, tá? Vocês me desculpem. Então, mas que essa professora, ela é a professora dele. Então, ela vai ter que dar uma instrução para ele igual ela dá para os demais, ela vai ter que pedir as coisas para ele igual ela dá para os demais, igual ela faz com os demais. Muitas vezes, o que ela vai fazer? Adaptar. Então, se ela pede falando uma frase com 10 palavras para o Pedro, para o Diogo, ela vai pedir falando menos. Para o Diogo, pode ser que ela vai usar algum apoio visual. Para o Diogo, pode ser que ela vai pedir e a Janine vai ter que chegar e dar uma ajuda física para que o Diogo execute, tá? Mas, à medida do que é possível para a criança, ele vai fazer todas as atividades que os demais alunos, se aquilo fizer sentido para ele. Então, por exemplo, deixa eu citar um exemplo para vocês que acabou de acontecer para isso ficar mais claro. Porque parece simples, eu às vezes, gente, como eu leio tanto, estudo tanto, eu confesso que às vezes eu fico querendo falar de coisas mais difíceis, achando que todo mundo sabe. Mas aí, quando eu vou para a prática, eu vejo que as pessoas não sabem, que eu preciso voltar lá no básico. Ou às vezes elas sabem, mas elas não ficam tão presentes para esses detalhes. Então aí eu preciso voltar e fazer com que você fique presente. E aí, o que acontece? Olha o que aconteceu essa semana. Tá na semana de volta às aulas e as crianças, cada um foi lá na frente falar sobre o que tinha feito nas férias. E o Diogo, gente, quis ir lá falar o que ele tinha feito nas férias. Olha que lindo, uma criança autista querer ir à frente, falar o que fez nas férias. Gente, isso é lindo ou não é? É pra morrer de amores ou não? E aí, o que acontece? Olha,
ele quis, quando ele foi, ele falou assim, não consigo, não consigo. E aí, o que a professora de apoio, a AT, fez? Consegue, eu vou te ajudar. E aí ela foi falando para ele, porque ela já sabia o que ele tinha feito, ela tinha visto os nossos stories e tudo, e ele foi repetindo e falando. Então ela deu, se eu for traduzir isso pro abaês, vamos falar assim, eu vou falar que ela deu uma ajuda egóica para ele, ou seja, ela falou e ele repetiu para os amigos. Então a gente vai treinando isso. E o professor de apoio está lá também para isso, para fazer essa mediação, para ser a ponte. Por isso que em muitos locais se chama de mediador. Tem esse outro nome também que eu esqueci, né? Mediador, professor de apoio, AT, porque faz a mediação do conhecimento, de maneira que essa criança consegue absorver melhor. E aí, o que mais também que essa AT pode fazer? Como nós aqui somos uma equipe de analistas do comportamento, nós precisamos também coletar dados. Então, com frequência, a Janine coleta os dados. Então, eu até fiz uma tabelinha para ela, que agora que vocês não vão conseguir ver, que está na tela do meu computador, mas onde ela faz os relatórios dela, todos os dias ela faz os relatórios. Para quê? Para que eu possa saber o que está acontecendo na escola, que sou quem planeja as atividades, para que a outra professora de apoio também saiba o que está acontecendo, para que, se as professoras dele também precisarem de alguma informação, elas também tenham nesse relatório, que agora nós temos uma fono na equipe e a terapeuta ocupacional também, que dá atendimentos à distância, que dá consultorias. Então, ali é uma maneira da gente integrar as informações e não ficar só na minha cabeça. Então lá eu tenho todos os dados. O que ele fez? Então esse ano eu coloquei alguns comportamentos para serem quantificados. Então eu coloquei para ela colocar no relatório dela quantidade de estereotipias que ele fez. Nossa, como que eu vou contar? Então, o que eu coloquei para ela? Olha, não precisa você me contar exatamente, apesar que você pode tirar um dia na semana para fazer essa contagem, sabe? Com o quê? Usando os contadores. Existem contadores. Quantas estereotipias ele fez naquele dia? Vamos analisar esse dia, por que ele fez tantas estereotipias? Vamos analisar esse ambiente? Será que esse dia ele estava com alguma dor, ele estava com sono? O que será que aconteceu? Foi um dia atípico na escola? Da própria rotina da escola. Então a gente precisa ter tudo isso em mente num relatório. Quantas interações ele fez com os colegas? Ou seja, quantas vezes ele respondeu uma interação de algum colega ou iniciou a interação com algum colega? Porque nós estamos falando de uma criança autista que tem um déficit de interação social. Então essa é uma medida importante que eu tenha de quantas interações ele fez. Até para eu também saber como que está a aceitação desses colegas perante ele. Então eu preciso ter esses dados. Então todas essas são informações que são importantes da gente quantificar. Então as estereotipias, as interações, quantas tarefas ele fez? Será que essas tarefas elas estão sendo com ajuda física para ser feita? Está sendo independente? Ele está tendo algum nível de autonomia para fazer essas tarefas? Porque eu preciso saber dessas informações. Isso é importante que eu saiba. Para quê? Porque eu quero que cada vez mais essa professora de apoio fique na posição de sombra dele, na posição de sombra dessa criança, e que ele seja mais independente e mais autônomo. Então, para isso, eu tenho que saber quais são os comportamentos que ele está conseguindo fazer sozinho. Será que ele consegue ir no banheiro sozinho? Porque os meninos do ensino fundamental, eles já vão no banheiro sozinho. É diferente lá da educação infantil, que sempre tem um adulto. Então, no ensino fundamental, geralmente, o que as escolas fazem? Tem alguma pessoa responsável no corredor, próximo aos banheiros. Mas eles já vão ao banheiro sozinhos. E aí, será que essa criança já consegue também, assim como as outras, ir ao banheiro sozinho? Então, ela precisa colocar isso no relatório dela, se ele já está indo no banheiro. Se não, é um comportamento que a gente precisa trabalhar. O que os meninos da sala já fazem sozinhos?
e que seria importante que a gente ensinasse para essa criança também fazer sozinha. Então, tudo isso, tá vendo quantas coisas acontecem na escola, quantos detalhes que vão muito além do aprender a ler, do aprender a escrever, que envolvem autonomia, socialização, formas de lidar com os problemas e etc., que são importantes da gente estar presente dentro da escola. A gente só consegue ficar presente para todas essas coisas quando a gente faz um relatório detalhado e bem feito. Então, eu sempre pego no pé para que os relatórios sejam sempre bem detalhados. E aí, sabe o que você pode fazer? Se você é professora de apoio ou atendente terapêutico, você esquece. Eu sou meio esquecida. Se eu não anotar, eu esqueço. Quando eu ia para a escola, sabe o que eu fazia? Eu pegava o meu celular e eu gravava áudios. Fulano fez isso. Agora estamos na aula de português e ele não quis fazer a tarefa. Era uma tarefa assim assada. Então muitas vezes eu tiro foto e tal. Eu fazia usando um aplicativo que se chama Evernote. Cada criança eu tinha uma pasta diferente. E aí eu ia colocando as notas dentro da pasta dessas crianças. Eu fazia um relatório de sessão, de quando eu atendia no consultório ou na casa delas, e também da escola, das visitas que eu fazia na escola. Então você tem que pensar quais são os comportamentos importantes para ele ter mais independência, para ele ter mais autonomia, para que ele desenvolva mais a linguagem. E aí a professora de apoio ou atendente terapêutico precisa colocar todas essas informações no relatório dela. Isso é muito importante que fique para que vocês tenham essas informações, vocês tenham esses dados e para que a partir daí vocês possam tomar decisões que aconteceram não porque o João achou, não porque a Maria achou, mas porque estão lá nos dados. Está lá nos seus relatórios, você tem isso de dado e você não está confiando na sua memória. E sem falar que hoje a Maria pode estar trabalhando com seu filho, amanhã pode ser que ela não esteja, mas você precisa desses dados, eles são importantes. Entendeu? Que você, enquanto terapeuta, precisa organizar isso numa equipe, você, enquanto família, precisa organizar isso. E aí a gente previne um monte de problema. Sabe quando os terapeutas reclamam que o pai e a mãe ficam mandando mensagem sexta-feira à noite no WhatsApp para saber o que o filho fez na escola, como que foi o dia dele, etc? Então, muitas vezes os terapeutas reclamam dos pais. Se eu faço um relatório bem feito e eu já deixo isso numa pasta no Google Drive ou em qualquer outro servidor compartilhado com a família, com todas as pessoas interessadas, eu não estou facilitando a minha vida? Para evitar de que o pai ou a mãe no sábado à noite, na sexta à noite, me mande uma mensagem me perguntando? Então, será que quando os terapeutas também reclamam dos pais, da cobrança deles e etc., será que os terapeutas também estão fazendo a sua parte para dar todas as informações necessárias para que essa família não tenha que ficar te incomodando na sexta-feira à noite? Então, hora de pensar e da gente refletir. Por isso que a gente faz isso, porque tudo que eu quero saber, às vezes eu quero ver aquela informação daquele relatório na sexta-feira, 2 horas da manhã, porque me deu insônia e é a hora que eu tive e eu vou mexer nisso, tá? Cada louco sua loucura. E aí, eu não preciso mandar mensagem pra Janine e pra Alessandra 2 horas da manhã, nem lá no grupo. Eu posso ir lá no Google Drive e olhar o relatório que ela fez. E se eu tiver alguma dúvida, lá mesmo pelo Google Drive, eu já respondo, faço algum comentário ou alguma pergunta. E assim que ela puder, ela vai me responder. Se for alguma coisa urgente, com certeza ela já vai ter me contado para mim ou para o meu marido logo na saída da escola ou no grupo de WhatsApp. Entende? Como a gente organiza a nossa prática? Então, olha aqui, a gente falou aqui, ó, do papel do AT, do atendente terapêutico, como que eu posso organizar, o que ele deve fazer, os comportamentos que ele deve medir, os relatórios que ele deve fazer. E agora eu vou falar de um último tópico, que meu tempo tá acabando e a gente já tá com 37 minutos de live também. E eu tenho fonoaudióloga logo mais, já, né? Não são só as crianças com atraso no desenvolvimento que precisam de fonoaudióloga. Os professores, então se tiver alguém aqui da educação que estiver me assistindo, os professores precisam de fonoaudiólogo. Então eu descobri que eu preciso de fono, estou fazendo fono e daqui a pouco a minha fono querida está chegando para a gente fazer aí alguns exercícios com a voz. Então, o último ponto que a gente vai falar é sobre as tarefas.
As tarefas passadas pela escola, elas são adequadas e relevantes dentro do repertório que essa criança tem, dentro do nível dela? Se elas não são, na grande maioria não são, você precisa adaptar. Como que você pode tornar essa tarefa mais fácil? Ah, ela é de escrita, mas essa criança não escreve. Então, será que você não pode fazer de outra forma, com que ela cole palavras, com que ela use carimbos? Você precisa usar a sua imaginação, a sua criatividade para adaptar essa tarefa. Será que faltam mais recursos visuais para que essa criança entenda essa tarefa? Ou será que essa tarefa, nossa, ela não se adequa em nada? Se ela não se adequa em nada, você pode pegar o mesmo tema dela, por exemplo, se é animais, se é, por exemplo, ciências, os seres vivos. E aí você cria uma nova tarefa, mas em cima daquele mesmo tema trabalhado em sala. Isso vale para as tarefas de casa e para as tarefas de sala. Entende que é tudo muito individualizado e tudo muito individualizado com relação ao tema do que você está adaptando e individualizado com relação à criança que você está trabalhando. Por que a Michelle não lança um curso de inclusão escolar? Porque eu não vejo que é adequado. Como que eu vou trabalhar a inclusão escolar, sendo que todos esses detalhes, eles são muito individuais? O dia que eu descobrir a forma de conseguir, de fato, ensinar isso com conteúdo de valor, pode ter certeza que eu vou fazer um material legal sobre isso. Mas eu preciso te ensinar as bases disso, que é o que eu tô tentando trazer aqui para vocês, e que depois a gente pode fazer outras lives sobre isso. Eu trazer as bases disso para que vocês entendam a base da coisa e raciocinem por si só, com base na criança e no tema que você estiver aí trabalhando. Então, é importante que você faça essa adaptação e muitas vezes você não vai fazer com o mesmo tema, do mesmo jeito que as demais crianças vão fazer, porque aquilo não vai fazer sentido para ele, mas você pode fazer usando o mesmo tema, tá? Então, é importante que vocês estejam presentes para isso. A mesma coisa vale para as provas, para as avaliações, para as atividades que valem nota. A partir do segundo ano do ensino fundamental, geralmente as crianças começam a ter essa atividade. Ah, porque ele é autista, ou ele é síndrome de Down, alguma coisa do tipo, você pode falar assim, não, mas ele não precisa fazer prova, ele não precisa fazer essa avaliação, essa atividade avaliativa, seja lá qual o nome que a sua escola dá. Gente, ele pode fazer, ele deve fazer. Por que você está diminuindo essa criança, esse adolescente que ele não consegue só porque ele tem um diagnóstico? Ele pode fazer, mas você não pode adaptar? Ano passado, eu me lembro que foi um ano tão corrido para mim com o mestrado que eu não consegui adaptar. As professoras também não me mandaram com antecedência, fica aqui já meu puxãozinho de orelha aqui de leve publicamente. Elas não me mandaram com antecedência, a gente não adaptou. Mas eu tenho professoras de apoio tão top, as 3 que eram do ano passado, que elas faziam essa adaptação na hora, logo lá. No momento que ele estava fazendo atividade, elas já faziam a adaptação. Então, ele fez atividade avaliativa de inglês, porque ele sabe várias palavras em inglês, é do interesse dele o inglês. Então, a gente deixa e a gente adapta. Então, você pode colocar essa criança para fazer essa atividade avaliativa, mas você precisa adaptar. Adaptar dentro do que é possível para ela ser feito. Entende que não tem como alguém ir lá e te dar um curso disso? Como que você vai adaptar a prova do João, que tem 7 anos, tem um autismo moderado, fala, consegue se comunicar, fala. Como que eu vou dar um curso disso? Não tem como. Entende que você tem que entender a base da coisa, você tem que entender a essência da coisa, você tem que entender que aquilo são comportamentos, e como que você vai medir esses comportamentos do que ele sabe, do que ele não sabe. Você precisa pôr a mão na massa, e você fazer isso sozinho, eu posso te ensinar aqui, ó, as ideias, o mindset que você tem que ter. Qual que é o mindset de pensar em adaptação? É tudo isso aqui que a gente está falando durante todos aí esses mais de 40 minutos. Entende? Então você precisa estar presente para todas essas questões de adaptação de avaliações, de adaptação de tarefas. E aí o último ponto que eu vou falar, que eu preciso ir, só que aí a gente começa a conversar e começa a empolgar. Último ponto para acabar a live, que eu sei que já tem gente me esperando ali.
O que acontece, gente? O último ponto é sobre reter ou não o aluno, fazer ele repetir a série. Então, será que você deve fazer o aluno repetir a mesma série? Eu sou da opinião que eu sou contra a repetição de série, tá? Tem gente que é a favor, eu sou contra. Por quê? Porque se eu fizer ele repetir, nada vai me garantir que ele vai adquirir o repertório esperado para aquele agrupamento. Então, nada vai me garantir que ele saiba todos aqueles objetivos ou muito próximo disso dos alunos de primeiro ano, daqueles objetivos que estão lá na base curricular, lá na BNCC. Se ele repetir, não tem quem me garanta que ele vai ter esse repertório. Então, eu sou contra essa repetição porque nós precisamos comparar o aluno com ele mesmo. E claro que eu tenho que estar de olho no que se é esperado para o primeiro ano de objetivos, o que é esperado para o segundo ano, onde que eu vou olhar, gente? Quais são esses objetivos? O que se ensina no primeiro ano? O que se ensina no segundo? O que se ensina no terceiro? Eu vou olhar lá na Base Nacional Curricular, que nós, inclusive, do IAC, fizemos uma tabela maravilhosa desse material, um material em PDF, nossos alunos da imersão ganharam, então já falando aqui, né, fazendo um publi aqui sobre isso, mas você pode acessar lá no site da Base Nacional, se você é pai, se você é profissional, que não é da educação, lá você vai saber os objetivos esperados. Então você tem que saber que uma criança com atraso, ela pode muitas vezes repetir o primeiro ano 10 vezes. Determinados assuntos ou muitos assuntos, ela não vai adquirir muitas vezes com a mesma profundidade do que uma criança de desenvolvimento típico. Mas você precisa comparar o aluno com ele mesmo. Como que ele era antes, como que ele é hoje. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele adquiriu até aqui. Então quando você tem um aluno, um filho, um paciente com atraso no desenvolvimento, você precisa aceitar que esse atraso existe. Porque se ele não existisse, aquele diagnóstico ali não faria parte da história dele. Então, muitas vezes não adianta você ficar repetindo 2 vezes, 3 vezes o primeiro, o segundo, o terceiro ano. Porque ele não tem ainda maturidade, repertório. Se ele não tem, por exemplo, a maturidade, e se ele continuar convivendo, o que acontece? Se esse aluno, ele tem aquele repertório e faltam ainda muitas coisas, principalmente, vamos supor, de história, geografia, e aí, se ele continuar repetindo aquela série, não é certeza que ele vai adquirir esse repertório se ele repetir. E aí a questão da maturidade, que é o que eu estava falando e perdi o raciocínio. A maturidade, se ele continuar convivendo com meninos mais novos que ele, essa maturidade, qual que vai ser o exemplo que ele vai ter? Dos pares mais novos. Então ele não vai ter o exemplo dos pares de mesma idade para que isso possa servir de modelo para ele, de exemplo para ele ir melhorando essa maturidade, ir alcançando mais maturidade. Então esses e outros fatores que eu sou frequentemente contra a fazer o aluno repetir aí de série. Tá bom, pessoal? Então, assim, hoje a gente falou muita coisa de escola, eu não tinha um roteiro pronto aqui, eu fui tirando as coisas da minha cabeça, da minha vivência para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado aí desse tema e eu prometo na segunda-feira estar de volta aí com uma nova live na hora do almoço. Então, Lari, justamente, olha aí, tá vendo? Eu sou contra essa questão, mas eu respeito quem é a favor, mas eu sou contra por esses motivos que eu trouxe aqui para vocês. Aí, tá vendo? Você se arrepende. Então, tá aí um exemplo da questão que você tá trazendo, você se arrepende dele ter repetido, né? Então, gente, ó, agora eu vou correr aqui, que eu tenho alguns minutos antes da minha fono chegar, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!